Olá a todos e a todas, eu sou o Ganja Sanã, um dos coordenadores aqui do Grupo de Estudos Braulio Goffman, e hoje de trazer um debate sobre as eleições municipais aqui no Rio de Janeiro, agora dia 15 de novembro. Começamos hoje essa iniciativa com o professor Caio Andrade, candidato a vereador pelo PCB aqui do Rio, e vamos, ao longo do tempo, convidando outros amigos, obviamente, como vocês já sabem, todos relacionados às forças progressistas da nossa cidade. O Grupo de Estudos Braulio Goffman não faz palco para fascista. Então, professor, bom dia. Bom dia, Jassanã, obrigado pelo convite. É uma honra tê-lo aqui, quero já agradecer a sua disponibilidade para a gente bater esse papo e já lhe perguntar, quem é o Caio Andrade? Eu tenho 32 anos, sou militante do Partido Comunista Brasileiro, faço parte da direção nacional do partido, nasci no bairro de Campo Grande, que foi onde eu comecei o meu engajamento social, através da pastoral da população de rua, na Igreja Católica, e também da pastoral da juventude. Durante a graduação na UERJ, eu fiz parte também do movimento estudantil, dirigindo o centro acadêmico, Josué de Castro, ajudei a fundar o Núcleo Estudantil de Apoio à Reforma Agrária, ligado ao MST, e depois de formado, eu passei a militar no movimento sindical. Fui diretor do Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação, CEP, e essa luta em defesa da educação pública é o que eu tenho priorizado aí ao longo dos últimos 10 anos. Por que a decisão de vir candidatos? A decisão de vir candidato num partido como o nosso, ela é coletiva. É interessante essa pergunta, porque isso é muito diferente da grande maioria das candidaturas que estão colocadas. Sim. No caso do PCB, a iniciativa de lançar um candidato parte de uma discussão das células, das bases do partido e da direção estadual. E, a partir desse debate coletivo, do nosso coletivo partidário, foi solicitado que eu colocasse o meu nome à disposição para cumprir essa tarefa. Então, ao contrário da maioria das candidaturas, não se trata de um projeto pessoal, sim, e sim um projeto coletivo, dentro do qual o meu nome apenas representa um programa político, né, que é o programa político do PCB, e não o projeto do Caio. Entendi, perfeito. Na sua avaliação, como é que a nossa cidade chegou a esse estado de caos que a gente vive hoje, em todas as áreas, sem nenhum... Não tem, aqui está bem, ali... Não, está tudo ruim. Principalmente o Rio de Janeiro, que sempre foi a locomotiva cultural desse país, sempre foi a vanguarda política, artística, musical, e hoje o Rio virou uma coisa, né, onde as pessoas estão com medo de sair, onde as pessoas estão com medo de estar na rua, enfim. O Rio, que sempre foi uma cidade bela, uma cidade animada, uma cidade alegre, o carioca sempre foi tido como uma pessoa sintonizada com as coisas boas da vida e tudo mais, e hoje o carioca está com medo. O que levou o Rio de Janeiro a chegar a essa situação? Olha, são vários fatores, mas eu acho que o principal é o seguinte: nós estamos colhendo o efeito contrário de tudo aquilo que foi prometido alguns anos atrás. Ou seja, se prometia, na lógica dos liberais, que com mais privatização e com mais mercado, os serviços públicos iriam melhorar, a gestão ia ser mais eficiente, trazendo para a população resultados positivos na área da saúde, na área da educação, etc. E o que a gente está vendo hoje é o oposto disso. Sim. É que quanto mais se privatiza, quanto mais se terceiriza e quanto mais se entregam serviços públicos na mão do mercado, piores são os serviços, as condições de trabalho, né, e a exploração dos trabalhadores. Sim. Na pandemia isso está muito claro com relação à saúde. A pandemia escancarou o sucateamento da saúde no município do Rio de Janeiro. Sim. As organizações sociais que foram vendidas com o discurso de que seriam mais eficientes na gestão, receberam mais recursos para entregar um serviço pior para a população, aumentar a corrupção e atrasar salário.
de profissionais da limpeza, de auxiliares de enfermagem, de médicos. O Rio de Janeiro, hoje, é uma das cidades onde o coronavírus tem maior taxa de letalidade do mundo. Do mundo. Porque o vírus aqui é o mesmo, mas aqui tem mais desigualdade e aqui tem mais privatização. Então, se hoje nós temos milhares de mortos, tem a ver com a ausência de investimento na saúde pública e muitas vezes falta até equipamento de proteção individual. Os médicos que recebem EPIs têm relatado para a gente que os EPIs são de péssima qualidade. E os funcionários que têm as menores remunerações, como os trabalhadores e trabalhadoras da limpeza, por exemplo, não têm acesso ao EPI. Muitas vezes o enfermeiro tem que pegar escondido para passar para o colega de trabalho. Sim, sim. Isso é um absurdo. E outra coisa, eu recebi um relato da UPA de Manguinhos, por exemplo, de que não existe uma separação entre pacientes que têm suspeita de Covid e os demais. Então, a unidade de saúde municipal, que deveria ser um espaço para proteger a população, acaba se tornando um ambiente de risco, seja para quem precisa do atendimento, seja para os profissionais que lá trabalham. Sim. E os profissionais da saúde me falaram que o chão do banheiro está cedendo e que pelo fato da UPA ser ainda num container, quando tem tiroteio, o pessoal não tem parede para se esconder. Sim. Então, a situação, de fato, é muito grave. E o Rio de Janeiro chegou nesse ponto, por quê? Porque se prometeu que com privatização e terceirização a vida das pessoas ia melhorar. E hoje, o que está acontecendo é justamente o oposto. Sim. Isso a gente vê na prática, porque nenhum serviço de saúde privado fez frente ao Covid, à pandemia, né? Em nenhum aspecto, nem no atendimento à população, nem um exame. Os planos de saúde estão se recusando a fazer os exames das pessoas e muito menos na pesquisa. Quer dizer, a iniciativa privada que enche os cofres dos seus proprietários de grana não investe um centavo na pesquisa da vacina, por exemplo. Quem está buscando isso são justamente a Fiocruz e as instituições públicas que têm compromisso com a população, não é? Então, acho que isso fica comprovado. Agora, tem uma questão que está se colocando aí, que está causando um certo alvoroço, que é a questão da volta às aulas. Você é professor, sindicalista, que saída teria para essa questão hoje? Volta ou não volta? É seguro, não é seguro? Como é que vai ser isso? Jaçanã, discutir volta às aulas num cenário em que nós não temos vacina, as escolas não têm adaptação da infraestrutura física, não existe testagem em massa disponível para a população, ou mesmo para os profissionais da educação, para os alunos e para as suas famílias. Não existe condições mínimas para retomar as aulas, sequer um achatamento da curva de contágio. Sim. Discutir volta às aulas nessas condições é naturalizar a morte. Infelizmente, é algo que acontece no nosso país. Sim, sim. A banalização da morte. Então, nós somos totalmente contrários à retomada de atividades presenciais enquanto não existirem as condições sanitárias mínimas para que isso seja possível. E a solução apontada pela nossa categoria, em decisão inclusive em assembleia, chamada pelo sindicato, com a qual eu tenho pleno acordo, é fazer a greve pela vida, ou seja, uma greve em que o ponto de reivindicação é o direito de sobreviver, de não ser contaminado pelo vírus, né? Se for ameaçada a volta às aulas, como já aconteceu em algumas escolas privadas e como o Estado do Rio de Janeiro também está colocando hoje em algumas escolas da sua rede. Para poder minimizar o impacto pedagógico disso na vida dos alunos, nós propomos o replanejamento combinado do ano letivo de 2020 e o ano letivo de 2021, tentando juntar os conteúdos desses 2 anos num planejamento unificado. É claro que isso vai ter um prejuízo, mas, diante da pandemia, a vida tem que vir em primeiro lugar. Sim, porque o ano letivo se recupera, a vida não. Exato, exato. E tem um meme no Facebook que eu achei assim
Fabuloso, fabuloso, genial. Falou exatamente isso. Se a escola não consegue conter uma contaminação por piolho, imagina um coronavírus. Mas não é? É porque a criança tem contato, isso faz parte da natureza do adolescente, da juventude. É impossível pensar uma escola que não vai ter contato físico entre as crianças. A interação faz parte, inclusive, né, do processo pedagógico. Portanto, retomar as aulas agora é coisa de quem realmente não entende de educação, né, e também não está preocupado com a vida das pessoas. Sim. E esse tipo de concepção, você acha que atende a que tipo de interesse? Interesse, por exemplo, das escolas privadas que estão preocupadas com a perda de alunos, com atraso de mensalidades e não querem desembolsar o lucro que acumularam durante vários anos. Tem uma responsabilidade do governo nisso também, porque tem escolas pequenas, aliás, o conjunto de pequenas e médias empresas, que para poder participar do isolamento sanitário, precisa do suporte do Estado, precisa de financiamento, de crédito. Sim. Nunca houve isso no Rio de Janeiro e no país como um todo. Basta a gente lembrar o discurso do ministro da Economia, Paulo Guedes, dizendo que queria que os pequenos e médios empresários se lascassem, ele não estava preocupado. Sim. Portanto, isso tem um impacto terrível, seja na questão do emprego, né, que inclusive no setor privado, a maior parte está nas pequenas e médias empresas. Sim. Então, existe, por parte dos grandes empresários, uma sanha pelo lucro acima de qualquer outro interesse, e existe também, por parte do poder público, uma omissão nesse sentido. De fato, não há um interesse de investir para seguir as recomendações da Organização Mundial da Saúde, porque a preocupação, a prioridade é outra. É preservar a margem de lucro dos grandes bancos, das grandes empresas. Sim. Que não são as que mais têm responsabilidade, por exemplo, na criação de emprego. Sim, verdade. E qual é o projeto para um mandato do Caio Andrade na Câmara Municipal do Rio de Janeiro? Nosso programa de campanha é um programa de luta. Ele reflete as bandeiras que a gente tem empunhado na luta dos trabalhadores, no movimento sindical, no movimento popular, ao longo dos anos, e nas eleições não vai ser diferente. Com a particularidade de que agora a gente precisa ajustar algumas demandas para a conjuntura que está colocada. E essa conjuntura, ela tem alguns dados muito preocupantes, como, por exemplo, a questão do bolsonarismo. Nesse sentido, a gente defende que uma candidatura e um mandato do PCB na Câmara Municipal deve servir como um espaço de ampla unidade antifascista, combatendo qualquer avanço reacionário na política e na sociedade, sem nenhuma conciliação com racismo, homofobia, machismo, intolerância e racismo religioso, que é disso que se trata. Então, para nós, a unidade antifascista é uma das prioridades nesse momento de campanha e será nosso mandato na Câmara Municipal. A necessidade também de defender a vida acima dos lucros vem se mostrando cada vez mais atual. A crítica ao capitalismo se tornou ainda mais urgente agora nesse cenário de crise social, econômica e sanitária. Por quê? Como você disse, o setor privado nunca foi responsável, nunca se preocupou com as necessidades da população. Quem de fato tem essa capacidade é o setor público, é o Estado, né? Quando pressionado pela classe trabalhadora e quando ocupado pelas suas representações. E aí, nesse sentido, é que nós defendemos a necessidade de combater a privatização, a terceirização e defender mais investimento público nas políticas sociais, nos serviços que são prioritários para a classe trabalhadora. Aqui no Rio de Janeiro temos que acabar com as organizações sociais, temos que defender, tanto na saúde quanto na educação, a contratação mediante concursos públicos, combatendo inclusive a reforma administrativa, né, que vai na contramão desse pensamento. Nas escolas, a terceirização também avançou muito
na portaria, na cozinha, nos inspetores de alunos. Sim. Ainda não atingiu os professores, mas existe projeto para que o professor também seja contratado na modalidade de organização social, como é na saúde. Nós somos totalmente contra, temos que acabar com isso na saúde e temos que acabar com isso nas escolas também, defendendo um concurso para cozinheira, para inspetor, para todas as funções meio também, não só as funções fim. Então, defender a vida acima dos lucros, ser contra as privatizações e também colocar a bandeira na ordem do dia da construção do poder popular. Porque no Rio de Janeiro nós temos muitas desigualdades, inclusive a desigualdade no processo de tomada de decisão política. As decisões são tomadas por uma minoria que não representa a população. Então nós defendemos a construção do poder popular através de conselhos por bairro, conselhos municipais, onde os movimentos sociais, o movimento comunitário, associações de moradores tenham protagonismo e não só uma meia dúzia de vereadores que, após serem eleitos, se descolam da população e só vem aparecer de novo na próxima eleição pedindo voto, tampando buraco na rua, né? Depois some 4 anos. A gente é contra, a gente defende, né, os conselhos populares, os conselhos comunitários e a realização de plebiscitos para que a população possa formular e acompanhar as políticas públicas, fiscalizar e decidir sobre o orçamento. E aí eu acho que a gente volta à questão da educação, que é uma educação para a cidadania, né? Porque aparentemente a democracia, a partir da Constituição de 88, aqui no Brasil, ficou restrita à questão das eleições. Tem eleição, é democrático. É isso? Não é. A democracia é uma coisa muito mais ampla. Não é? Isso está, obviamente, ligado ao processo de uma educação para a cidadania. Eu quero saber, sim, quanto é que o cara gastou em determinado aspecto da obra, na minha cidade, no meu bairro. Eu quero discutir por que na Zona Norte não tem mais nenhum aparelho comunitário. A gente não tem praça pública, a gente não tem cinema, a gente não tem teatro, a gente não tem nada. Você pode andar de Benfica a Cascadura, aqui pela suburbana, você não tem. Você não tem uma praça que você possa levar seu filho. Você não pode estar em uma praça lá. Não há mais esse tipo. Não há mais o famoso campinho de várzea que a gente jogava as peladas. Né? Foi tudo ocupado pela especulação imobiliária, sem o controle de absolutamente ninguém. Basta o cara dizer que é bom e está feito. E não é isso. Aonde esse dinheiro não é público, esse dinheiro é nosso. Cada um que pagou o seu IPTU, o seu imposto sobre tudo que a gente paga, a gente não tem controle. E aí o cara mete, eu vi essa semana passada uma denúncia de uma OS dessa de São Paulo, que o cara amealhou 500 milhões de reais em serviços para o Covid, em hospitais de campanha para o Covid, que não funcionavam. Os fornecedores eram falsos, era tudo fake. Como é isso? E ninguém se deu conta, esperou gastar 500 milhões? É uma barbaridade. Né? Então, acho que e é uma outra discussão que a gente no Rio precisa ter coragem de ter, a questão da segurança pública. Não dá mais para esse binômio violência-polícia, polícia-milícia, milícia-traficante, e essa guerra que está estabelecida na nossa cidade, o cidadão à mercê de qualquer barbaridade, porque é uma barbárie, e ninguém está falando nada sobre isso. A população preta da periferia está sendo assassinada igual mosca. E ninguém está falando nada sobre isso. Ninguém está levantando a discussão. Ninguém está apontando a solução. Só que eu acho que isso, ninguém individualmente tem solução para apontar. Isso tem que ser um grande debate, uma grande articulação, uma grande conversa com setores especializados, com a direção da Polícia Militar, da Polícia Civil, das universidades, e a gente precisa de ter alguém que articule isso, que é só uma questão de articulação, né? Mas quem que está fazendo?
quando se fala em segurança pública, o cara vem com polícia na rua, e a polícia na rua está matando jovens por serem pretos, por serem pobres. Essa é a realidade. E ninguém está falando sobre isso, então já lhe proponho, em você eleito, que você seja um dos mobilizadores dessa grande discussão que a cidade do Rio de Janeiro precisa ter, não é? Porque ninguém aguenta mais essa coisa dessa insegurança e do medo, porque a gente está sendo regido pelo medo. É só você olhar as casas ao redor, tem arame farpado, tem arame eletrificado, né? Armas, o cara faz campanha para você ter uma arma, né? E quem é que está preparado para isso? Absurdo, né? Então, já lhe sugiro isso, e que você, para a gente concluir aqui, para não ficar muito extenso, por que votar no Caio Andrade? 21021, não é isso? Acertou. Eu sabia. Olha, a gente está aqui convencido da necessidade de ter um vereador comunista na Câmara Municipal do Rio. Esse é um espaço que deve ser ocupado também por quem defende um projeto radical de transformação da sociedade, e não só por quem defende a reprodução dessa ordem ou por quem defende uma humanização do capitalismo. Nós entendemos que o capitalismo precisa ser destruído, e isso não vai ser feito, evidentemente, elegendo um vereador ou meia dúzia de vereadores. Isso só vai acontecer com a organização coletiva da classe trabalhadora e com o enfrentamento radical, com luta de massas, com ação direta contra a burguesia, contra o sistema que está colocado aí. E a gente acha que é importante eleger parlamentares em todos os níveis comunistas. Por quê? Porque nós, do PCB, temos o compromisso de apoiar todas essas lutas dos trabalhadores e de transformar os nossos mandatos em verdadeiras plataformas de divulgação e fortalecimento da luta popular, sem a ilusão de trazer a luta popular para dentro da institucionalidade e de tentar gerenciar os conflitos na sociedade. Pelo contrário, os conflitos da sociedade são inconciliáveis. Por isso que o mandato comunista não tem a demanda de vender ilusões para as pessoas. A gente quer colocar o nosso mandato a serviço do acirramento da luta, aliás, como a gente faz o ano inteiro, e na eleição não é diferente. Sim. Na eleição é mais uma trincheira da luta de classes, e a gente entende que é importante ter um vereador comunista para mudar o rumo do Rio, é o lema da nossa campanha, né? E, de fato, as transformações definitivas na sociedade a gente só vai ter com a tomada do poder, verso que está lá no nosso jingle. Quem não ouviu ainda, acessa lá nossas redes sociais, através do Linktree/o-Caio-Andrade, você pode chegar até o nosso perfil no Twitter, nosso Instagram, canal no YouTube, página no Facebook. Tem material muito bom, produzido pela nossa equipe de comunicação, tentando traduzir o nosso programa numa linguagem simples, numa linguagem, né, fácil de ser divulgada nas redes sociais, que hoje é um espaço importante. Repete nessas eleições. É o Linktree/o-Caio-Andrade. Curta a nossa página no Facebook, siga o nosso perfil no Twitter, no Instagram, né? Que é importante a gente ocupar as redes e ocupar as ruas. Essa semana a gente vai lançar um site novo, fiquem de olho, e também o nosso material impresso vai sair, adesivo, né, panfleto, e a gente vai para a rua, claro, né, quem não está no grupo de risco, quem não está morando também com pessoas com essas características, para fazer o debate, para disputar, porque afinal de contas chega, né, chega de conciliação, chega de ilusões apenas com reformas. É o momento da gente ir para uma ofensiva ideológica para a gente de fato mudar a correlação de forças nessa sociedade. A gente vai ter que assumir uma perspectiva mais radical. É nesse sentido também que eu quero lembrar aqui a nossa aliança com a companheira Renata Souza, do PSOL 50, o vice Ibis Pereira, né?
E a gente está nessa aliança com o PSOL e com a UP, porque nós fazemos aliança não com base em pesquisa, nós fazemos com base em programa. Sim. E é nessa disputa programática que a gente tem um compromisso de ir até o final com a Renata Souza, lutando para levar ela para o segundo turno. Uma coisa que a gente acabou não tocando, mas que eu acho importante. Pô, mas o Organja Sanã leva um comunista para falar para o candomblessista. Como é isso? Como é isso? Para nós, a gente estava até conversando antes da entrevista informalmente, não existe contradição entre a religião e a luta pelo socialismo. Eu estou mais convencido que é o contrário, né? Que quem está participando de qualquer prática, de qualquer comunidade religiosa, em geral, comunga de valores como a solidariedade, o amor ao próximo, o respeito, independentemente de qual seja a denominação religiosa. Portanto, se a gente assumir essa perspectiva como verdadeira, como eu estou convencido que é, a contradição não é ser religioso e ser de esquerda, a contradição é ser religioso e ser de direita. Ou seja, concordar com o egoísmo, concordar com o armamento, com a violência, com a desigualdade social, com o racismo. Então, de fato, né, seja qual for a religião, eu acho que o amor, a solidariedade combinam muito mais com o projeto de sociedade do comunismo do que com o capitalismo. Aliás, o PCB tem muita tranquilidade para fazer esse debate porque partiu do nosso partido, nos anos 40, na bancada comunista no Congresso Nacional, a primeira iniciativa legislativa em defesa da liberdade religiosa no Brasil e contra a discriminação das religiões de matriz africana. Dizem que foi uma emenda do Jorge Amado. Exatamente. Mas não foi. Foi do Não, Gregório Bezerra. É mesmo, é? Não foi apresentado pelo Jorge Amado e formulado pelo Marighella? Não, foi do Gregório Bezerra. Eu já li isso, eu não sei onde foi, mas eu tenho esse papel. Essa polêmica historiográfica. Constituição de 47. Quem garantiu a liberdade de culto religioso no Brasil foi o Partido Comunista Brasileiro. Paradoxalmente, é o que as pessoas falam, né? Mas foi. A discussão, eu li em algum livro desse aí, que isso teria sido uma emenda do Gregório Bezerra. Mas o Jorge Amado é o Jorge Amado, e aí carregou a fama. Mas não importa, o que importa é essa presença. E eu estava falando com você antes, justamente essa questão em Cuba, né? Que apesar de ser um país socialista, garante a liberdade de culto e o povo está indo lá atrás do IFA cubano, que progrediu muito, e a liberdade lá é total nisso. Então não há contradição, né, nisso. Acho que o que importa é que a gente quer uma sociedade justa e equânime, né, para todo mundo, independente do que você acredita. O que não dá para a gente aturar mais é a violência, irmão passando fome, pai de família desempregado, isso não tem mais cabimento. Assim como também não tem mais cabimento esses falsos cristãos usarem a religião para pregar o ódio, a intolerância e para se manter no poder. Vamos ser sinceros, é isso que está colocado hoje na prefeitura do Rio de Janeiro com esse bispo e com esse presidente aliado dele, que se diz cristão, mas que na verdade faz tudo ao contrário do exemplo do próprio Jesus Cristo, que eles dizem defender. É a marcha para Jesus com o símbolo da arminha na mão. Eu não sei qual é a lógica que tem nisso, acho que em algum momento, quem ainda não percebeu a contradição vai perceber. Afinal de contas, a mensagem que eles dizem defender, basta olhar, né, no original, é totalmente contrária da prática desses que estão usando o nome aí de Deus para fazer o que fazem. Exatamente. Bom, concluímos? Ou você tem mais alguma coisa para falar? Eu quero só agradecer a oportunidade, foi um prazer te conhecer e me colocar à disposição sempre que precisar e que puder, estaremos juntos aí no debate, na luta, né, por um Rio de Janeiro a serviço dos interesses dos trabalhadores. Perfeito. Espero que você tenha gostado, espero que você leve em consideração o que o Caio falou aqui, porque eu acho que é significativo e importante. E aí nós vamos continuar aí ao longo
dessa campanha, trazendo pessoas que possam contribuir para esse debate, para que a gente tenha uma postura mais correta nas eleições, que a gente não se deixe levar por essa onda de boatos, essa onda de fake news, essa conversa fiada que levou, né, a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país a essa situação hoje de caos. Agradeço a sua atenção, a gente se vê em breve. Grande abraço. PC beijos.